Meus queridos, é o pastor Fernandinho. Hoje eu gostaria de trazer uma palavra da parte de Deus para a sua vida, para a minha vida, tá bom? Eu gostaria de estar lendo apenas 2 versículos para estar comentando. Diz lá no Salmo 71, versículo 24, diz assim, Salmo 71, versículo 24: O dia inteiro falarei da tua justiça, pois os que queriam prejudicar foram derrotados e arruinados. Esse é o Salmo 71, 24. Em Gálatas 6, 7, o apóstolo Paulo vai dizer assim: Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Meus queridos, isso já é para começar para dentro, certo? Essa palavra para dentro da igreja, certo? Porque Deus vai começar o juízo com a gente, pensando nessa ideia. E claro que quando Jesus voltar, muita gente vai se lamentar, porque não acredita também na volta de Jesus. E muitos só vão acreditar quando ver e já vai ser tarde demais, certo? Porque não tomou uma decisão por Jesus. Mas o que eu quero dizer para você, pensando nisso, né, e pensando em tudo que Deus colocou no meu coração, pessoas que estão na família, né? O próprio Jesus disse, certo, que iria ter problemas, certo, de perseguição, de 2 que são cristãos e 3 que não são, para estarem perseguindo aquele que está fazendo a vontade de Jesus, certo? E digo mais, certo? Tem pessoas que se dizem cristãs, que estão dentro da igreja e fazem tudo de errado, pior do que muitas pessoas aí que estão aí no mundo mesmo, né? Acabando com as suas vidas. Tem gente que vive uma vida de mentira, certo? Então nós temos que tomar cuidado com quem a gente conversa, o que a gente fala para as pessoas, porque existem pessoas que roubam os projetos da gente para querer derrubar, para não deixar fazer acontecer, por exemplo. Então a Bíblia está dizendo: o que a pessoa planta, ela colhe, é uma questão de tempo. E no Salmo 71 vai dizer que essas pessoas vão ser derrotadas e arruinadas. Por quê? Porque o coração é perverso, o coração está longe de Deus. O próprio Jesus vai dizer que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está afastado, está longe de mim. Está lá em Mateus 15, versículo 8, certo? Então, pensando nessa gente, pensando também nos de fora, e para quem é de fora também desse contexto religioso, se assim podemos dizer, você que não conhece Jesus, Jesus é real, Jesus te ama e Jesus tem um plano para a sua vida e Ele quer reinar no seu coração. E disso eu não tenho dúvidas, que Ele tem um plano para você e quer fazer de você uma pessoa abençoada por Ele, certo? Agora, meu amado, você que já ouve a palavra há muito tempo e ainda não conseguiu colocar em prática nada daquilo que ouve, meu amado, você está dando lugar para o inimigo usar a sua vida para você ser uma pessoa destruidora, e Deus não quer isso para a sua vida, certo? Digo isso porque, olha só, se você for ver, tanto no Antigo Testamento, que eu vou citar, e tanto no Novo Testamento, que eu também vou citar, você pode perceber que todas as pessoas que foram pessoas do mal, que deram lugar para o diabo, que deixaram, né, o mal entrar no seu coração e querer perseguir o povo de Deus, todas essas pessoas foram derrotadas, certo? Por quê? Porque Deus, quando se levanta para poder agir em favor do seu povo, aquele povo que faz a vontade de Deus, Deus ele vai e age, faz milagres acontecerem, entende? Para poder defender a causa de pessoas que estão sendo injustiçadas. Foi o caso de Moisés. Moisés foi conversar com Faraó, certo? E Faraó não ouviu Moisés. Deus mandou 10 pragas, ele não deixava o povo ir adorar, né, a Deus de jeito nenhum, certo?
e foi uma contenda muito grande, até mais de 2, 3 milhões de pessoas serem libertadas, e aí o povo de Deus foi embora do Egito porque estava tendo uma escravatura, uma escravidão, pessoas morrendo, apanhando, sendo machucadas, e Moisés foi usado por Deus para poder tirar esse povo, certo? Tirar esse povo das garras de Faraó, que é a representação do diabo, uma pessoa maligna que estava ali destruindo vidas, certo? Para quê? Para poder fazer a vontade dele. E muitas pessoas, certo? Líderes religiosos, governantes, nós temos que tomar cuidado, porque eles querem impor a sua vontade, não a vontade de Deus, certo? E a Bíblia diz que quando o seu líder, seja lá quem for, não está fazendo a vontade de Deus, que você deve corrigi-lo, que você deve chamar a atenção. E se ele não tiver a humildade de ouvir isso, meu amado, aí você que sabe, né, se você aceita estar numa condição de uma pessoa que está fazendo a vontade do mal e do diabo, ou se você quer estar caminhando com pessoas que estão fazendo a vontade de Deus. Isso é uma escolha, certo? Eu quero caminhar com pessoas que vai me levantar, porque o apóstolo Paulo diz, certo, que as más companhias corrompem, estragam os bons costumes. Então, pensando nisso, Faraó perseguiu o povo de Deus, e o povo de Deus chegou no Mar Vermelho, certo? E o pessoal começou a reclamar, e o pessoal começou a gritar com Moisés: o que nós vamos fazer? Era melhor nós ficarmos lá no Egito, certo? Servindo a Faraó, está do jeito que estava, porque o seu Deus não vai fazer nada. Assim era a voz do povo, mas eles tinham um pastor. Ali eles tinham um pastor de verdade, Moisés. E Moisés era um homem de Deus, ele clamou e Deus usou a vida de Moisés ali com um cajado. Ele bateu o cajado no chão, o mar se abriu e o povo passou a pé enxuto. Faraó foi impedido por uma parte, uma coluna de fogo, mas o seu exército, certo? E o povo de Deus passou, a milhões de pessoas a pé enxuto. O mar foi para um lado esquerdo e o outro para o lado direito, e aí o povo passou a pé enxuto, e aí depois que todo mundo passou do povo de Deus, veio o exército de Faraó. E o que aconteceu? Que a Bíblia vai dizer lá em Êxodo, porque o significado de Êxodo é saída, e Deus estava dando um escape, Deus estava dando a saída para o seu povo. Quando Faraó veio com o seu exército para poder tentar matar aquelas pessoas que estavam servindo, porque Deus estava libertando, Deus queria a liberdade do povo, Deus quer a nossa liberdade, certo? Então, quando aquelas milhares de pessoas egípcios foram atrás do povo, o mar se fechou e todos morreram. Por quê? Porque deram lugar para a maldade, foram destruídos, foram arruinados. Por quê? Porque uma pessoa, quando não faz a vontade de Deus, a Bíblia vai dizer, certo? Em Provérbios 14, 20, certo? Que há caminhos que parecem certos, mas pode levar à morte, certo? Então, é melhor fazer a vontade de Deus, certo? E sofrer a perseguição por causa do nome de Deus, por causa do nome de Jesus, do que eu ser a pessoa que está dando lugar para a maldade, do que eu ser a pessoa que está dando lugar para o inimigo. Deus não quer que o povo dele dê lugar à voz do diabo, legalidade, para o inimigo não é entrar na sua vida, não de te possuir, mas de te sugerir coisas, e você ouve e você acha que isso é normal. Isso não é normal. Deus confronta, Deus age e Deus coloca essas pessoas no seu devido lugar. Vocês acham que essa Covid que nós estamos passando nesse tempo não é uma permissão de Deus para que muitas pessoas partam? Não quero entrar nos detalhes, mas muita gente se foi, e Deus sabe os motivos que chegou o momento de cada um, certo? Aconteceu isso com o povo egípcio de uma maneira diferente, pragas também, né? lá no palácio de Faraó, certo? Pensando no apóstolo Paulo, certo? Que foi picado por uma cobra, por serpentes,
E graças a Deus, ele não morreu. E pensando e parafraseando o texto também do apóstolo Paulo, certo? Por que eu estou falando isso? Pode ser pessoas querendo picar você. Você faz o bem para elas. Você fala assim, ó, vamos ajudar fulano, vamos abençoar fulano financeiramente. E aí a bênção chega, aí depois arrumam conversas fiadas, mentiras, calúnia com o nosso nome, gente. Isso não deve ser assim. E eu quero dizer para você, o Deus que eu sirvo, o Deus que fez os céus e a terra, quando você faz a vontade dele, ele é por você, ele é com você, e ele desmascara as pessoas que estão te atrapalhando e coloca elas no seu devido lugar. Foi assim com o apóstolo Paulo, foi assim com Moisés, é assim comigo, é assim com você. Você também tem que deixar, certo? Para você que pensa dessa maneira, né? A pessoa que é invejosa, às vezes está preocupado com o carro do outro, está preocupado com a casa do outro, mas a sua vida está toda torta. Você não tem mais aquela presença de Deus, certo? Está morto, está cego espiritualmente e quer falar da vida dos outros. E quem fala isso é Jesus, gente. Jesus vai falar o seguinte, que é melhor você tirar o cisco, né, dos seus olhos, perdão, muito pelo contrário, é melhor você tirar a trave dos seus olhos, tirar a trave dos seus olhos primeiro, para depois querer ajudar o irmão para tirar o cisco dos olhos dele, porque tem muita gente, em muitos meios, seja lá qual for, certo? Escolas, igrejas, seja lá o que for, religiões, temos que tomar cuidado. Tem pessoas do bem e do mal em qualquer contexto. Vamos tomar cuidado com quem a gente anda, com o que a gente fala, porque tem pessoas querendo nos prejudicar. Te dão tapinha nas costas, mas estão te apunhalando por trás e querendo difamar você, querendo destruir você. E às vezes pode ser um pastor, às vezes pode ser um padre, às vezes pode ser um próprio pai, entendeu? Uma própria mãe. Estou falando isso porque na Bíblia teve pessoas, lá em João capítulo 9, que preferiram mais o templo dos judeus do que o seu filho jogado na rua, certo? Eles preferiram ficar lá debaixo do templo, orando a Deus, aquela hipocrisia toda, certo? Lá do judaísmo. Não estou falando mal da religião, eu estou falando das pessoas que preferiram mais o templo dos judeus, certo? Do que o seu filho que estava miseravelmente na rua, entenderam? Então, gente, assim, você tem que se afastar. E se você é uma pessoa desse nível, você precisa se converter dos seus maus caminhos, você precisa entregar a sua vida ao controle de Jesus, você precisa deixar Jesus, o Cristo que morreu na cruz do Calvário, fazer uma obra completa na sua vida, para você ser uma pessoa nova, uma pessoa que vai transbordar o amor e a presença de Deus. É isso que Deus quer, é isso que Deus quer fazer na sua vida, perdoar os seus pecados, porque, meu amado, não é digno de pessoas que se dizem cristãs fazerem maldade em alto nível para até irmãos do mesmo contexto, sabe? Tem uma frase, eu quero estar encerrando, certo? Que um amigo meu falava para mim, assim quando me converti, ele falava assim para mim: Fernandinho, é o seguinte, o povo que deixa mais os seus soldados destruídos e fraquejados e deixados para trás, deixado de lado, é o povo evangélico. Olha só que triste. Se a gente não abrir os olhos da gente, isso pode ser uma realidade, certo? Seja lá onde for, aonde você estiver, no contexto que você estiver, e dentro da igreja também. E não é isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida, tá bom? O que eu queria dizer para você nessa noite está aí, e que Deus te abençoe de uma maneira muito especial, em nome de Jesus, amém.